Olá! Hoje nós vamos falar de um super tema, pelo menos para mim, ele é um tema muito grandioso, que é sobre organização. E quando a gente fala de organização, tem o lado do povo, né, que ama a organização, estar com as coisas organizadas, alinhadas, né? Que pode ser até chamado às vezes de metódico, dependendo do nível de organização. E do outro lado tem quem detesta, né? Quem não gosta, quem não consegue, quem, enfim, né? Não é só praia a organização. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre, né, a organização, os impactos que isso tem na nossa vida e também dar uma desmistificada em algumas coisas, né? Quando a gente fala de organização, eu gosto sempre de separar a palavrinha, né? A gente organiza a ação, né? O que é organizar? A gente arrumar, ajeitar, deixar a coisa mais ou menos redonda para que a gente possa agir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz. O que muitas vezes acontece é que a gente não organiza e já quer ir direto para a ação, né? Então, é, e não organizar e ir direto para a ação tem consequências, né? Às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente perde energia, enfim, coisas que vão acontecer ao longo do processo que não precisaria se a gente tivesse parado um pouquinho antes, dado um passinho para trás, às vezes, e se organizado. Essa semana, na semana passada, eu comecei. Aliás, não foi na semana passada, faz tempo já que eu venho estudando bastante sobre criatividade. E no livro, né, das Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa traz num dos. A Clarissa, que é a autora, ela traz num dos contos um sobre criatividade, né? E ela fala das 5 fases da vida criativa. A primeira delas é a inspiração, a segunda é a concentração. Então a gente vai lá, se inspira, tem as ideias, aí a gente se concentra, né? Começa a trazer essas ideias para o papel, às vezes, ou materializar essas ideias de alguma forma. E aí a gente vai para a terceira fase da criatividade, que é a organização. Pegar essas ideias todas, essas inspirações, e a gente começar a catalogar, colocar no papel, dar, sabe, norte, isso vai primeiro, isso vem depois, e sequenciar as coisas. Então, de fato, organizar. Depois da organização, a gente consegue ir para implementação e manutenção, que é a quarta e a quinta fase da vida criativa. E é muito engraçado porque às vezes a gente tem a inspiração, a gente se concentra, né, para receber todas essas ideias, a gente tem muitas ideias, as ideias acontecem muito, mas a gente não organiza. E aí a gente quer implementar as coisas e não consegue. Aí a gente fica com um monte de ideia, como se os nosso desafio, né, de implementar e com os nossos desafios de implementar, porque a gente esquece da fase de organizar. E né, eu trago o exemplo da vida criativa quando a gente está pensando em construir um produto, quando a gente está pensando em construir uma ideia, quando a gente quer inovar em alguma coisa na nossa vida e criar uma viagem, criar uma promoção, enfim, coisas que a gente deseja criar. Mas isso também, né, a organização não só para as nossas novas ideias é fundamental, mas também para a nossa vida, né? Para nossa rotina, para o nosso cotidiano. Eu, quando atendo, geralmente eu tenho esse papel, né, de ajudar a organizar as ideias, ajudar a organizar os sentimentos, ajudar a dar uma organizada nos problemas, porque às vezes a gente coloca tudo num saco, coloca tudo num bolo e acha que a nossa vida inteira tá uma droga, né? Inclusive, eu tenho uma mentoria individual que são atendimentos pontuais para quando né, as pessoas sentem que é seu momento de dar uma organizada nas coisas ou que estão precisando de um olhar diferente né, para sua vida. É, eu faço essa mentoria, né? Ela, inclusive, eu entrego um mapinha depois que a gente faz esse atendimento, que é uma organização assim do que a gente conversou na mentoria, das coisas que precisam ser feitas, das coisas que a gente chegou à conclusão e dos ajustes que precisam ser feitos a partir dali, né? E a minha mentoria tem agendas abertas, né?
é só entrar lá no meu Instagram ou me chamar no Whats e me mandar um oi, a gente vai cuidar da agenda, cuidar do nosso momento. Ela tem duração aí geralmente de 1 hora, 1 hora e 30, e a gente juntas se debruça, né, em relação às questões que sejam necessitando de um olhar neste primeiro momento, né, e um olhar e um acompanhamento, enfim, a gente vai juntos chegar em algumas soluções, né, para aquelas questões. E nessas mentorias é bem comum a gente achar, né, eu recebi pessoas achando que está tudo revirado. E aí a gente começa a organizar os BOs, né, cada coisa na sua caixinha, e aí a gente começa a entender que às vezes não tá tudo assim uma bagunça. Alguma área da vida está precisando de um olhar mais profundo, e ajeitando aquela área, as outras coisas vão se alinhando, vão se organizando. E aí eu costumo brincar, né, que quando a gente se organiza, a gente pode andar, né, no sentido de se organizar. Então, nessas mentorias a gente tem esse olhar, né? Porque eu acredito que a organização é muito importante no nosso processo, né? Não é à toa que ela está lá nas 5 fases da vida criativa, não é à toa que a gente precisa dela para muitas coisas. E eu gosto de trazer também que, às vezes, né, essa organização, ela tem algumas sombras, seja pelo excesso dela, ou seja pela falta dela, né? Muitas vezes a gente, quando tem muita, né, um excesso de organização, quando a gente passa, além do que é saudável, vamos dizer assim, a gente pode chegar num excesso de controle, num perfeccionismo, de eu quero tudo redondo, eu quero tudo certo, eu preciso que tudo esteja exatamente perfeito para que eu faça alguma coisa, né? Antes de eu fazer, eu preciso garantir que esteja tudo dentro do meu controle, dentro de uma perfeição. E isso me impede de agir muitas vezes, porque eu fico tão focado em buscar a perfeição, o controle, o eu sei de tudo, o eu domino tudo e tá tudo perfeito, que eu não parto para ação, né? Eu não vou para minha 4ª fase, eu fico ali na 3ª trancada. Então, esse excesso, né, esse excesso de zelo, às vezes, nos prejudica também, né? Faz com que a gente não avance na nossa vida. E a gente fica ali, em volta das coisas, sabe? A gente fica ali e não consegue sair do lugar. A gente anda em círculos e não sai do lugar. Então, essa mentoria, a gente também olha para essas coisas, né? Que coisas que estão aí que você anda em círculo, não sai do lugar. Às vezes é um trabalho que faz, sei lá, 4, 5 anos que está no mesmo cargo, na mesma função e não consegue avançar. Às vezes é um estudo que deseja fazer que não sabe nem por onde começar. Às vezes é algo novo que deseja fazer na sua vida que também não sabe bem por onde ir. Então, às vezes pesquisa e não avança. Então, são coisas que a gente olha. E tem também o outro lado da moeda, né? O lado de quem não gosta de organizar nada, que a vida tá uma bagunça, que vai vivendo um dia depois do outro, que acorda atropelado, vive atropelado e vai vivendo no meio da bagunça. Eu gosto de dizer, né, muito que a bagunça externa reflete a interna, né? Às vezes, se tu tá aí com o teu quarto todo bagunçado, com a tua casa toda bagunçada, ou acontece bastante também, ou tem uma salinha da bagunça que tá muito desorganizada e aí tu olha para aquela, sabe, só vai jogando lá as bagunças, como se ali naquele cantinho ficasse tudo que precisa ser visto, mas você não quer ver. Então você vai deixando tudo lá, as bagunças. Então, quando a gente tem a bagunça externa, muito provavelmente ela também está falando da nossa bagunça interna, né? Do que está bagunçado dentro da gente. E muitas vezes a gente precisa olhar para esse lugar, né? Olhar para essas bagunças, ou a gente deseja olhar, né, para essas bagunças e ir começando a organizar devagarinho, cada uma no seu tempo. Então, organizar a ação é uma coisa que eu acho que é muito válida, né? A gente começar a olhar no nosso dia a dia, começar a olhar na nossa vida, perceber se eu
sou organizada, não sou organizada, o que, que me traz dificuldade de organizar, ou não, a minha questão é que eu tento ficar organizando demais e não saio do lugar, qual que é a minha questão? E em qual área, né, eu tô com mais esse comportamento? Às vezes a gente quer avançar nos nossos trabalhos e está trancado neste lugar. Às vezes a gente quer avançar nos nossos relacionamentos e também está trancado neste lugar. Então, te observa aí, né? Olha esse tema da organização com carinho, vê aí em que fase você está e comece a se trabalhar, né? Eu digo um pouquinho de cada vez, né? A gente vai se desafiando todos os dias. Não que agora você vai botar tudo abaixo e vai limpar todas as bagunças ou vai parar de querer buscar, né, a perfeição. Não, né? Nada se muda assim da noite para o dia, né? Do radical. Mas aos pouquinhos, todos os dias uma questão, todos os dias um pouco, todos os dias um ajuste, a gente vai construindo com certeza um futuro diferente para nós. Então, fiquem aí com esse tema e boa reflexão para vocês.